mas eu só tava esperando o dia em que o último brasileiro seria eliminado. Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui estamos de volta. Bom, boa noite para você que também acreditou que essa noite chegaria, né? A gente viu bastante gente falando aí dos times brasileiros no Mundial e eu só estava esperando o dia, eu não sabia quando, né? Mas eu só estava esperando o dia em que o último brasileiro seria eliminado. Por quê? Porque eu torço contra os times brasileiros? Alguns sim, mas é por causa de você avaliar níveis técnicos mesmo. E eu sabia que esses times não iriam, exceto o Flamengo, que eu botei uma fé, eu não acreditaria que nenhum desses times fosse muito longe. Então o que eu fiz? Eu fui pegando todos os vídeos que eu via de pessoas que estavam emocionadas, e tinha muita gente emocionada no começo do campeonato, falando que os times europeus eram ruins, que os times europeus não iriam longe, que o Brasil tinha dominado a parada, que tinha desmistificado o nível técnico dos times europeus. E aí eu salvei todos os vídeos porque eu sabia que esse momento chegaria. E aqui eu tenho aqui um arsenal de vídeos de pessoas emocionadas que acharam que o Brasil seria campeão, algum time brasileiro teria como ser campeão. Tudo isso começou na primeira rodada do campeonato, quando o Palmeiras empatou com o Porto, e aí os dois times brasileiros, não, Fluminense, perdão, o Borussia não venceu o Fluminense. E aí o que aconteceu? A galera começou a falar que os times brasileiros amassaram os caras, e realmente os times brasileiros até jogaram melhor, mas não fizeram gol. Eu até comentei aqui num vídeo anterior, cara, não adianta você jogar lindo e não fazer gol, não adianta nada. Futebol é feito de gol, entendeu? Não é feito de posse de bola. Tudo isso faz com que você tenha maiores chances de sair vencedor, de fazer o gol. Mas não é isso que vai determinar se o seu time é melhor ou pior. O que determina é gol. É gol da maravilha, meter a bola pra dentro e sair pro abraço. É isso que determina o futebol. É isso que faz times campeões e não jogar bonito, fazer firula, etc. Então é isso, galera. Pequena intro pra falar o porquê que estou fazendo esse vídeo, que eu sabia que os times brasileiros não seriam campeões e não chegariam à final. E eu falei isso em vídeos anteriores. Está aqui no canal. Se você tiver dúvida, vai lá e confere, que você vai ver que eu não estou exagerando, nem estou querendo aproveitar o momento para falar que eu já avisei, porque eu havia realmente avisado. Então bora lá. Vamos reagir aqui aos emocionados a galera que achou que por empatar com a segunda prateleira do futebol europeu, que os times brasileiros estavam engolindo os times europeus. Eu falei, calma aí, galera, os times brasileiros não jogou contra ninguém ainda. Na hora que vocês pegarem um time que está ali no meio da prateleira, não é nem primeira prateleira não, tá? Vocês pegaram a terceira prateleira, quando vocês pegaram a segunda prateleira, vocês vão ver que o buraco é mais embaixo, a gente não tem como bater de frente contra esses times aí. Não é à toa que desde 2012 a gente não ganha campeonato mundial. O último foi o Corinthians que ganhou em 2012. 13 anos sem ganhar um título mundial, não é à toa. Isso é planejamento, é orçamento e é nível técnico, a gente não tem, tá? Então, a galera já tava tipo, não, que comparando o Fluminense ao Barcelona do Messi, sabe? Uns bagulho muito louco. Então, vamos lá, vamos reagir aqui aos emocionados. Primeiro, vamos reagir a esse cara aqui. Caralho, é que o Fluminense não tá jogando de igual para igual. O Fluminense é superior. Tá entendendo? O Fluminense ele não tá jogando de igual para igual. O Fluminense é superior, mano. Caralho, isso é muito foda, mano. O futebol brasileiro é gigante, mano. Falta oportunidade. Porque se você for parar pra pensar, a gente, porra, joga o brasileiro, ele joga contra o estrangeiro no Mundial, tá ligado? Tu pega um time pros caralho que tá com 678 milhões de euros investido, pros caralho que o salário... Exatamente. E não só 600 milhões de euros investidos. O time que vem de um país extremamente frio, não que isso se justifique, tá? Mas fim de temporada, quando os caras já estavam, tipo, já no último suspiro. Os caras estão em fim de temporada, os caras estão num ambiente totalmente diferente do campeonato alemão, que lá é extremamente frio, os caras estavam no calor. Se você botasse um ovo no meio do campo, você fritava o ovo. Então, tipo assim, é claro que você vai sentir todas essas questões de adaptação e tudo mais. E levar em consideração também, realmente, o Borussia não é uma potência das potências da Europa. O Borussia é um time bom. É um time que tem um bom cartel, tem um bom nível financeiro de investimento, tem progredido o seu nível de futebol, mas não é um Bayern de Munique. É um time europeu que joga bem. Tanto é que nunca ganhou. Você não vai ver o Borussia Dortmund competindo por campeonatos de primeira linha, como Champions League, etc. É um time bom. É um time meio de tabela ali, ou até como eles não têm tantos times fortes como o Brasil tem, eles têm ali uns times que
dar um rala, entendeu? Com o Bayern de Munique ali, mas, enfim, Bayer Leverkusen, esses times que tem lá, entendeu? Então, tipo assim, não é nenhuma primeira prateleira. E aí os caras empataram com esse time e tava emocionado, cara. Os caras estavam achando que o Fluminense ia ser campeão mundial, entendeu? Já começou aí a soberba, entendeu? O salário dos caras é absurdo, os caras são extremamente bem, pago, são os melhores do mundo da League, que é o campeonato que mais tem investimento. Mas agora, tu pega os caras que, assim, são do top da Europa e bota com o brasileiro, o Fluminense, ele não tá jogando de igual pra igual. O Fluminense tá superior, mano. Isso é do caralho. Realmente, o Fluminense jogou melhor. Daí você vai falar, Tom, você tá viajando na maionese, o Fluminense jogou melhor. Jogou melhor. Não estou falando que não jogou melhor. O Fluminense jogou melhor, entendeu? O Fluminense jogou melhor? O Fluminense jogou melhor. Eu não tô falando que o Fluminense não jogou melhor. Agora, você querer diminuir um time por uma partida, existem fatores psicológicos, existem fatores climáticos, existem fatores externos, pessoais de cada atleta que vão influenciar um jogo. Tanto a gente viu o próprio Bayern de Munique amassar em alguns jogos, em outros os caras estavam totalmente apáticos. Então, todos esses fatores, eles fazem com que um jogo possa ser bom ou ruim para um time. Então, tipo assim, nesse episódio em si, o Fluminense jogou melhor. E o Borussia não é o primeira prateleira da Europa. É apenas um time europeu que está com um bom time. Sincero aqui, se esse Borussia pega o Santa Cruz no Arruda lotado, com Thiago Galhardo no ataque, eu tenho pena desse Borussia. Rapaziada, tem que parar com essa cultura de ficar lambendo bola de europeu, mano. De futebol europeu que joga Champions League. Isso é uma farsa, rapaz. O Borussia não passa das quartas da Copa Nordeste. Eu falo mesmo, pô. Não é que o Fluminense jogou parelhamente ao Borussia. O Fluminense amassou, jogou 3 vezes mais que o Borussia. Você entendeu? Então, tipo assim, a galera... É claro, aqui contém ironia, né, galera? Eu sou um cara que, ao contrário de 99% dos brasileiros, eu sei quando contém ironia uma fala ou não, né? A galera não tem esse filtro. A galera acha que tudo que você fala, você está sendo totalmente ao pé da letra, que você está sendo totalmente... enfim, é claro que aqui o cara tava sendo irônico. Não tem como você achar que um time do nível do Borussia vai chegar no campeonato pernambucano e vai perder, entendeu? Isso é ridículo. Mas o cara tava ironizando. Mas a galera tava realmente acreditando que os times brasileiros eram superiores aos europeus, galera. Isso é fato, entendeu? Tanto é que a gente tem aqui, eu tenho aqui outros vídeos de pessoas que estavam realmente acreditando que, enfim, que o futebol brasileiro ele estava superior ao time, enfim. Olha, tem mais um vídeo aqui, vamos lá. Botafogo, Fluminense e o Palmeiras, eu detesto os 3, mas sabe o que eu... Teve essa questão também que eu falei não vai durar, que é a questão somos brasileiros, estamos torcendo para os times brasileiros, porque a gente tem que torcer. Não existe isso, cara, não é a seleção brasileira que tá lá, não é, é o seu rival, é aquele, sabe aquele cara que trabalha com você que te enche o saco quando o seu time perde e o time dele ganha? É aquele cara que torce pro seu rival, entendeu? Não é o cara que torce pra seleção brasileira com você, que chora com você quando toma 7-1, não é esse cara, é o cara que vai te encher o saco pro resto da vida. E eu falei aqui, não só eu comentei isso, como tinha uma galera comentando, claro. Esse mundial era o mundial mais difícil da história. Então, qualquer time brasileiro que ganhasse esse mundial, ele ia infernizar a vida de todos os outros que não estavam lá ou que foram e perderam. Você não tá entendendo o nível do problema. A galera tava torcendo pro rival e não tava pensando muito nisso. Mas eu acho que chegou um determinado momento que a galera se ligou. A galera entendeu que, peraí, eu tô torcendo pro meu rival, vai dar merda no futuro, entendeu?